O tema que eu trouxe para nós conversarmos hoje é: qual o estoque ideal para eu faturar 5.000 ou mais em casa com roupas infantis? E eu escolhi esse tema porque as mães me mandam muito, né? Vocês me mandam muito esse tema nas caixinhas de perguntas. Então, por isso que eu resolvi trazer esse tema para a gente conversar hoje. E antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria falar, não tem como a gente falar sobre o estoque ideal que você tem que ter na sua loja para começar a sua loja e faturar 5.000 ou mais em casa, sem antes nós falarmos que é muito importante você conhecer dos seus clientes, conhecer do seu mercado, conhecer seus concorrentes. E mais pra frente, ao longo dessa live, eu vou falar de forma detalhada como vocês vão fazer isso, porque é isso que vai te ajudar a definir qual é a grade que você vai trabalhar, qual que é o tipo de produto que você vai trabalhar, qual que é o que você vai trabalhar de diferencial, que é isso que vai fazer você se destacar nesse mercado. E imagine aí vocês uma loja infantil de sucesso. Quais são as características, né, de uma loja de sucesso? Uma loja de sucesso geralmente tem um bom atendimento, ela tem boas estratégias em mídias digitais e ela tem bons produtos de qualidade. Então ela tem várias características para poder ser uma loja infantil de sucesso. Porém, mesmo com todos esses diferenciais, nenhuma loja é capaz de alcançar bons resultados se ela não tiver uma boa gestão de estoque. Então é muito importante essa gestão de estoque e é muito importante principalmente no início, que você já comece de forma correta para você conseguir alcançar aí seus 5.000 ou mais em casa com roupas infantis e ser uma loja de sucesso. E mais importante ainda é que você tenha um estoque que faça sentido para o seu público-alvo, que é o que a gente vai falar mais pra frente. Você tem que trazer o produto que atende às necessidades dos seus clientes. E é isso que vai fazer com que você tenha uma loja de sucesso. E eu trouxe aqui uma pesquisa para ilustrar para vocês que 43% dos varejistas classificam o gerenciamento de estoque como um desafio no seu dia a dia para gerir sua empresa. Então, por isso que eu trouxe esse tema hoje, para ficar mais fácil vocês fazerem essa gestão, para vocês alcançarem mais rápido os objetivos de vocês e facilitar essa gestão de estoque de vocês e mostrar qual que é o estoque ideal para vocês aí faturarem 5.000 ou mais em casa com roupas infantis. E por que que a gestão de estoque é importante, Flaviane? Por que que eu preciso saber fazer essa gestão de estoque? A gestão de estoque, ela vai ser nada mais que o alicerce da sua empresa, é ela que vai dar longevidade na sua empresa. E quando seu estoque é organizado adequadamente, o restante da empresa vai se encaixando, você vai adequando. E isso, se você não consegue fazer uma boa gestão de estoque, você corre um risco de faltar produtos, um risco de ter produtos em excesso, um risco de furos de faturamento, porque se você não consegue fazer uma boa gestão de estoque, se faltar, também vai faltar faturamento. E também você pode sofrer aí não tendo um mix adequado de produtos. Então, assim, vários outros quesitos que eu poderia trazer aqui para vocês ao longo dessa live, mostrando aqui o que poderia acarretar para vocês não ter um bom gerenciamento de estoque. Então, por isso que eu trouxe esse tema. E para você ter uma boa gestão de estoque, você precisa fazer primeiramente duas perguntas. Quando se deve comprar as peças e quanto se deve comprar de peças? E aí, mais pra frente nessa live, eu vou entrar especificamente nesse assunto já de forma prática, dando exemplos práticos para vocês. Então, a primeira pergunta que você deve fazer: quando comprar e o quanto comprar? Lembre-se sempre disso antes de comprar aí o seu estoque. E quando a gente faz um estoque bem executado, Flaviane, quando a gente não faz um bom estoque, o que acontece é ter falta de produtos, excesso de produtos, ou pode ter furos no faturamento, mix de produtos inadequado. O que é a vantagem de ter um bom gerenciamento de estoque? Você pode ter vantagens de custos em relação aos seus concorrentes.
Você pode oferecer melhores opções para os seus concorrentes, além de você conseguir ter flexibilidade se caso você precisar mudar fazer alguma alteração de preço, de produto ao longo da sua caminhada, você consegue fazer essa adaptação e ainda também conhecer, né, mais dos seus clientes. E aí, você conhecendo seus clientes, precisar também fazer essa adaptação, você consegue fazer. Então, essa é a vantagem. E adaptar cada vez mais a sua loja para ter um estoque adequado, ligado ao perfil do seu público, ligado às necessidades do seu público. Então, essa é a vantagem de você ter uma boa gestão de estoque. E aí, agora já entrando na parte prática, que eu fiz uma introdução para vocês entenderem a importância de fazer uma boa gestão, de entender qual que é o estoque ideal para sua loja. E agora a gente já vai para a parte prática, onde eu vou dar os exemplos práticos e mostrar o passo a passo para vocês de como vocês vão fazer aí o controle de estoque de vocês. Então, qual que é o primeiro passo, Flaviane, para eu poder fazer aí a gestão do meu estoque e faturar meus 5 mil ou mais em casa com roupas infantis? O primeiro ponto é você analisar o seu mercado, é você saber, conhecer qual que é a renda do seu público-alvo, como que funciona esse mercado, como que são os seus concorrentes. Então, esse é o primeiro passo. Por que, Flaviane, eu preciso fazer essa análise de concorrentes e entender desse mercado? Por quê? Você vai colocar lá numa folha, pode ser básico, não precisa de nada muito. Pega uma folha de caderno, pega aí, se você gosta de Excel, pode fazer no Excel também. Coloca lá toda a relação de concorrentes que você tem aí na sua cidade. Lembrando que, ou dependendo do que você quer aí da sua região, se você quer atender região, coloca a região na região que você for atender. E aí você vai colocar, lembrando que quando nós analisamos concorrentes, nós analisamos dois tipos de concorrentes. Nós temos os concorrentes diretos e os concorrentes indiretos. Os concorrentes diretos são aqueles concorrentes especificamente que trabalham com o mesmo segmento que você. E os concorrentes indiretos são aqueles que têm o mesmo produto que você, porém também tem outros produtos dentro da loja deles. Por exemplo, pode ter roupa de adulto, pode ter outros produtos, não tem especificamente só o produto de roupas infantis. Me dê um exemplo, Fabiane. É tipo a Renner, a CIA, Pernambucanas, Hering, essas empresas que têm o produto infantil, a roupa infantil, mas também tem outros produtos no seu leque de produtos dentro da loja. Então, você tem aí, esses são os concorrentes indiretos e vocês têm os concorrentes diretos, que são aqueles que trabalham especificamente com roupas infantis. Então, você vai colocar lá no papel todos esses concorrentes e vai começar a fazer a análise. Como que você faz essa análise? Você vai colocar lá como que é a forma que essas pessoas atendem. Para você comprar nessa empresa, você precisa ir até a loja? É a única forma que tem de comprar? Ou eles fazem entrega? Ou eles têm um site, ou eles mandam por Sedex. Como que é a forma que essa empresa faz o atendimento dela? Por quê? Vamos supor que a única forma que tem, a maioria, você fez análise lá de todos os seus concorrentes e você percebeu que a maioria, para as mães ou as clientes comprarem, elas têm que ir até a loja. Então, o que você vem? Você vem com um diferencial, trabalhando em cima dessa fraqueza, que é você trazer uma entrega, você fazer um condicional, você fazer um delivery, né? Então, assim, você vai trabalhar em cima o que esses concorrentes não fazem, você vai fazer. Além de você trabalhar em cima da fraqueza deles, que é o que vai fazer você destacar, você vai se diferenciar no mercado. Porque o que faz, tudo que é diferente é o que se destaca. Então, você precisa entrar nesse mercado para ser diferente. Se for para você entrar para ficar igual a todos, você não vai se destacar. Então, é por isso que você precisa também trazer um diferencial. E quando você fizer essa análise completa, você vai começar a perceber aonde estão os gargalos, aonde estão os pontos fracos dos seus concorrentes. E aí você vai conseguir encontrar o seu diferencial e vai conseguir entender aonde que você tem que trabalhar que os outros concorrentes não estão trabalhando.
Então aqui a gente falou sobre atendimento. Outra forma que você poderia, outra coisa que você pode analisar nos seus concorrentes. Quais são as principais marcas que esses concorrentes trabalham? Aí você vai traçar lá todas as marcas que esses concorrentes trabalham. Por quê? Porque às vezes todas as empresas, vamos supor que você termina a análise e percebe que a maioria das empresas estão trabalhando com os mesmos tipos de produtos, com as mesmas marcas. O que você faz? Você vem e traz uma marca diferente, que as mães não conhecem ainda, algo diferente. Isso vai acontecer? Vai fazer com que você se destaque. Então, você vai trabalhando em cima das fraquezas. Você fez a análise lá e percebeu que a maioria das empresas estão trabalhando com peças de um valor mais alto, com peças com qualidade maior, né, com um estilo mais diferenciado. E aí, o que você vai perceber? Que talvez o público que precisa de uma peça com um preço mais acessível não está encontrando aí na sua cidade essas peças. Então, esse público está carente desse tipo de produto. O que você faz? Você vai lá e traz um produto que vai atender a essa necessidade desse público que está carente. E vice-versa, você pode fazer também a análise aí dos seus concorrentes e perceber que a maioria está trabalhando com peças com preço mais acessível, com uma qualidade mais baixa. O que você faz? Você vem com um produto premium, um produto mais diferenciado, de qualidade maior, para atender a demanda do público que está procurando por essas peças e não está encontrando. O que mais que você pode analisar? Você pode analisar atendimento, pode analisar redes sociais. Eles estão presentes nas redes sociais? Quais as redes sociais que eles têm? Como que é essa forma de atendimento? Eles sabem utilizar as redes sociais de forma adequada? Eles utilizam das redes sociais para se divulgar? Como que é essa presença deles, né? Eles se comunicam com os clientes, eles têm interação com esses clientes. Aí você pode trabalhar em cima disso. Como que é o atendimento deles no WhatsApp? Eles têm um atendimento diferenciado? É rápido? É ágil? Você pode vir e trabalhar em cima disso. Vamos supor que essa empresa faça a entrega, mas a entrega deles custa R$10 a entrega. Você vem ver se é viável para sua empresa dentro dos seus custos. Você pode vir com uma entrega a R$5 ou você pode vir com uma entrega grátis. Então você vai analisando, né, os pontos fortes e os pontos fracos dos seus concorrentes e com isso você consegue e o que você vai fazer? Você vai trabalhar em cima dos pontos fracos deles e com isso você vai conseguir, além de atender as necessidades do público que não está sendo atendido por essas outras empresas, você ainda vai conseguir se diferenciar. E você está entrando nesse mercado, lembre sempre, para se diferenciar, não para ser igual a todos. Você ir ali, ver que uma loja está sendo um sucesso, ir lá e fazer as mesmas estratégias que ela, você pode não dar certo para você. Por quê? Às vezes seu público não é o mesmo público dessa empresa, talvez as pessoas estão em busca de um outro produto, a necessidade dessas mães é outras necessidades. Às vezes aquela mãe está precisando de roupa para enxoval, tá todo mundo trabalhando com peças do 1 para cima ou para adolescentes. E aí ela não está encontrando o enxoval continua todo mundo seguindo o passo a passo do que os outros estão fazendo. E ninguém está enxergando a necessidade que está ali naquele mercado dessas mães. Tem mães saindo às vezes daquela cidade para ir em outra cidade buscar aquele produto, enquanto você poderia trazer esse diferencial e além de se destacar, você atender uma necessidade desse público. Ou a maioria está trabalhando com peças até tamanho 10 e o público está carente de produtos, por exemplo, para adolescentes. E aí você vem com produtos para adolescentes. O que você vai conseguir? Sucesso. Porque esse público estava carente, não estava encontrando esses produtos e você veio exatamente com um produto que atende a essa necessidade. Então, a chance de você ter sucesso e faturar aí 5 mil ou mais em casa com roupas infantis vai aumentar drasticamente. Então, percebe a importância? Então, como que a gente vai gerir um estoque aí de produtos, se você não consegue, esse é o primeiro ponto para você fazer a gestão do seu estoque, entender, né, fazer essa análise para você saber qual tipo de produto você vai colocar no seu estoque, e isso vai fazer total diferença para você faturar 5 mil ou mais em casa com roupas infantis. Então, primeiro passo, você analisar os seus concorrentes.
Segundo passo, você conhecer os seus clientes. Como que eu conheço os meus clientes, Flaviane? Se você é mãe, você pode começar analisando por você mesma quais são suas necessidades. O que hoje você, como mãe, quando você vai comprar roupa para os seus filhos, você tem dificuldade? É no preço? É na diversificação dos produtos? É um tipo específico de produto que você procura e não encontra? Você pode pensar também no seu histórico anterior. Às vezes hoje não tem uma necessidade, mas às vezes quando a sua bebê, seu filho era menor, você tinha alguma dificuldade, você pode trabalhar em cima dessa necessidade. Você pode avaliar por você mesma, começar a analisar o que eu tenho dificuldade na hora de comprar roupa para os meus filhos, o que é difícil para mim. Porque o que provavelmente é difícil para você também pode ser difícil para outras mães. Então comece pensando em você. Ah, eu não sou mãe, Flaviane. Então você vai começar a fazer pesquisa. Você vai perguntar para as mães que você conhece o que dificuldade elas estão encontrando na hora de comprar roupa para os seus filhos, se é questão de qualidade de produto, se é questão de marcas, que ela gostaria de ter comprar marcas diferentes, se é um tipo específico de produto que ela está procurando que ela não está encontrando. E aí você vai perguntando para ela o que ela sente necessidade e ela não está encontrando. Para quem é mãe também, vai fazer essa pesquisa também com outras mães para entender. Ou se você entender se o que você está pensando aí, colocando como diferencial, é interessante também para essas outras mães, ou se é só para você, e também para entender a necessidade dessas outras mães. Flaviane, se eu já tenho a minha loja e eu não fiz essa análise, como que eu vou fazer? Você pode pôr caixinha de perguntas aí nos seus stories fazendo essa pergunta. Você pode fazer um formulário no Google Formulários com pesquisas e mandar para suas clientes pelo WhatsApp, por grupos, por lista de transmissão, por e-mail, perguntando elas. Coloca algum tipo de benefício para elas sentirem vontade de participar dessa pesquisa. Você pode pôr, olha, as pessoas que responderem essa pesquisa vão concorrer a um vale-compras de R$50, a um vale-compras de R$100 aqui na minha loja, por exemplo. Então, você vai dar um incentivo para ela responder essa pergunta e você descobrir qual que é a real necessidade dessas mães, quais as dificuldades que elas estão encontrando na hora de comprar os produtos delas, o que elas precisam de um produto mais em conta, elas precisam de um produto mais diferenciado, de maior qualidade, elas estão tendo dificuldades na hora de ir até a loja, ela queria ter mais facilidade na hora de fazer a compra, enfim, ela está procurando um tipo específico de produto, é para adolescente, é para o dia a dia, é uma peça para aniversário diferenciada, é uma roupa para batizado, é um tipo específico de produto que ela está precisando e não está encontrando, e aí você vai conseguir entender quando você... Porque nós não vendemos roupas infantis, nós trazemos a solução de uma necessidade. Coloquem isso na cabeça de vocês. Se vocês trouxerem algo que atenda às necessidades das suas clientes, você vai se destacar muito mais rápido, você vai conseguir faturar muito mais do que R$5.000 em casa com roupas infantis. Se você trabalhar em cima, trazendo um produto ou trazendo uma solução para as necessidades dessas mães. E é isso que vai fazer com que você se destaque e chame a atenção. Então, primeiro passo, então, analisar os concorrentes. Segundo passo, conhecer mais sobre seus clientes. E tudo isso vai fazer... E você vai ver que esse primeiro passo a passo que eu estou mostrando aqui para vocês vai ser ideal para você chegar no seu estoque ideal e para você conseguir faturar 5.000 ou mais em casa com roupas infantis. O terceiro passo é agora você já conheceu suas clientes, já entendeu as necessidades dela. Outra coisa importante que é importante na hora de analisar seus clientes, a gente já sabe que as nossas clientes são mulheres e são mães. Público número 1 nosso, eu recebo muitas perguntas na caixinha de perguntas também. Flaviane, quem que é minha cliente ideal? Eu não entendo sobre os meus clientes, eu não sei com quem que eu tenho que falar. Você tem que falar com as mães em primeiro lugar, elas são o seu público-alvo, porque elas têm a necessidade imediata. Por quê? Porque as crianças crescem, as estações mudam, e aí elas
têm a necessidade de comprar o produto e elas que tomam a decisão de compra. Então, elas são o nosso público-alvo. Mas nós temos também as outras mulheres também que fazem compra. Por que mulheres? Porque é muito difícil a gente ter aí um cliente homem. Pode acontecer uma vez ou outra um pai procurar algum homem para dar de presente, mas eles são a minoria. Então, o nosso público está aí entre mulheres em primeiro lugar, mães em primeiro lugar e mulheres em segundo lugar. Por quê? As mulheres podem ser aquelas amigas, as avós, as tias, as irmãs que estão ali também comprando para presentear. Então, esse mercado, ele dá tantas possibilidades para nós em questão de leque de produtos, em questão de sazonalidade, em questão do crescimento da criança, e ainda nos dá a opção de trabalhar mais de uma opção de clientes. E a gente ainda tem a possibilidade de trabalhar aqui na questão das mulheres, a opção de que hoje, se você der um bom atendimento para essa mulher que ainda não é mãe, amanhã ela pode vir a ser a mãe, né? Pode ficar grávida. E aí, se você der um bom atendimento para ela e você se destacou, ela vai lembrar de você e você já vai ganhar uma cliente antes mesmo dela ser mãe. Então, é muito importante que você dê um bom atendimento, independente dessa mulher ser mãe ou não. E aí, então a gente já avaliou, a gente já sabe que o perfil dos nossos clientes são mulheres. E aí é muito importante você saber a idade dessas mulheres, que isso vai te ajudar na hora de você fazer suas promoções e divulgação dos seus produtos nas redes sociais. E a gente precisa entender também quantos filhos essas mães têm, qual que é o sexo desses filhos. E por que a gente precisa entender disso? Porque na hora de você definir lá o seu estoque ideal para sua loja, para você faturar seus 5.000 ou mais em casa, você precisa saber quantos filhos elas têm, para você saber as possibilidades que vocês têm e também para você saber se você pode trabalhar com masculino e feminino, ou se o seu público é mais voltado para o feminino, ou se o seu público é voltado mais para o masculino, que não necessariamente você precisa trabalhar com os dois gêneros, masculino e feminino. Você pode optar por trabalhar só com um desses gêneros sem problema nenhum. Então, é importante você saber também quantos filhos elas têm e qual é o gênero, né, dessas crianças. E também, aí então, quando você analisou os concorrentes, analisou os clientes, entendeu isso? Você define o gênero. O quarto passo, você vai escolher qual que é o tipo de produto, porque você já sabe aonde estão os pontos fracos dos seus concorrentes, você já sabe quais os produtos que esses clientes querem e que não estão encontrando. Então aí agora fica mais fácil para você definir qual o tipo de produto que você deve trazer que vai atender a essas necessidades. Então aí você vai decidir qual que é o tipo de produto que você quer colocar aí na sua loja. Quais os tipos de produtos que nós temos dentro do segmento de roupas infantis? Nós temos a roupa para recém-nascidos, que são os bores, os mijões. Mijões são aquelas calças, não sei se em todas as regiões é chamada assim de mijãozinho, mas é aquela calça que acompanha o body. Você tem os conjuntos de calça com body, body com mijãozinho. Você tem conjuntos normais, você tem macacões, saídas de maternidade, luvinhas, sapatinhos, aquelas touquinhas. E aí é uma infinidade de produtos, né? Aí você pode entrar com outras, com acessórios, né? Então aí você tem uma infinidade de produtos que você pode trabalhar nesse segmento de recém-nascidos de maternidade. Você pode, para recém-nascidos. Você pode trazer peças para o dia a dia, você pode trazer peças para batizado, você pode trazer peças, aquelas peças mais diferenciadas com a qualidade mais, aquela peça premium com a qualidade mais alta. Você pode trazer peças moda praia, você pode trazer pijamas, você pode trazer peças específicas para aniversários, temáticas. Enfim, dentro desse leque de roupas infantis, você tem uma infinidade. E aí você vai definir, já fez a análise de concorrentes, já fez a análise de clientes, você vai saber exatamente qual o tipo de produto, né? E na hora de analisar o cliente também é muito importante você analisar
a renda também desse cliente. Você pode analisar a renda pela profissão. Analisando a profissão desses clientes, você vai ter uma média. Porque não adianta você trazer aí um produto, por exemplo, que tem um preço acessível, se o público que você quer, seu público-alvo é um público que quer um produto de alta qualidade, que quer um produto diferenciado. Então, senão você vai chegar com esse produto com um valor bem acessível, mas não é isso que esse público quer, e aí você não vai conseguir ter o sucesso que você espera. Então, é muito importante. Você percebem a importância de vocês analisarem o público de vocês, entenderem eles, para você saber qual que é o produto ideal? Então não tem como eu falar para vocês qual o estoque ideal que vocês têm que ter na loja de vocês, sem falar dessa análise. Porque o sucesso de vocês de faturar 5 mil ou mais em casa com roupas infantis está totalmente alinhado com essas análises antes. Porque senão pode acontecer também ao contrário, você trazer um produto de alta qualidade, às vezes baseado na sua experiência, em você mesmo, você falar assim, nossa, eu amo peças com alta qualidade, eu gosto de peças com diferencial, estilosas. Aí você vem e traz aí uma peça de alta qualidade, mas quando você vai ver, seu público-alvo não tem condições de pagar por esse produto. E aí você não vai conseguir ter sucesso com a sua loja. Aí eu falo, nossa, Flaviane, mas eu tenho aqui uma peça super diferenciada, com alta qualidade, é linda as peças e eu não consigo vender. Mas talvez o público que você está tentando vender esse produto, ele não tem condições para comprar aquele produto, ele quer uma peça mais em conta. A renda dele não é compatível com esse estilo de produto. Então, percebe, nem sempre, às vezes, baseado só na nossa experiência, é o suficiente. Se você levar em consideração só você, talvez você tenha condições de pagar por aquela peça de alta qualidade. Mas será que seu público tem condições? O público que você vai atender tem condições para pagar por esse produto? Então, tudo isso vai fazer diferença para você ter seu sucesso aí na sua loja de roupas infantis. É você entender disso que vai fazer você se destacar, se diferenciar e faturar 5 mil ou mais em casa com roupas infantis. Então, nesse primeiro passo a passo aqui que eu passei para vocês já entenderam sobre o mercado que vocês vão atuar, já entenderam sobre seus concorrentes, já entenderam sobre seus clientes, já definiu o gênero que você vai trazer, se vai ser só masculino, se vai ser masculino e feminino, já escolheu o tipo de produto que você vai trabalhar, que você vai colocar nesse estoque. Agora, o quarto passo é você definir a grade. Então, na hora que você está lá analisando seus clientes também, é muito importante você saber qual que é a idade dos filhos dessas clientes, desse público-alvo que você trabalha. Por quê? Porque para você saber qual que é a grade, eu recebo muito essa pergunta, Flaviane, qual que é a grade que eu tenho que trabalhar? Só você analisando seus clientes para você saber qual que é a grade ideal para você trabalhar na sua loja. Então, se você sabe que a maioria fez lá a sua pesquisa e descobriu que a maior parte das suas clientes tem filhos ali de 1, 2 anos, qual que é a grade ideal para você? Trabalhar do tamanho 1 ao 4, do tamanho 1 ao 3. Aí, percebe, você fez a análise, você encontra a resposta. Ou se você fez lá a análise de concorrentes e percebeu que a maioria estava trabalhando com peças até o tamanho 10 e você percebeu que estava uma carência de peças para os filhos ali, os jovens, né, os adolescentes ali de 10 para cima, de tamanho 14 para cima, você vem e qual que é a grade ideal? Você já sabe que é trabalhar ali do 14 para cima. Então, você já vai saber qual que é a grade. Conforme você fez a análise anterior, você vai saber qual que é a grade que atende melhor às necessidades desse público que está carente e a necessidade dos seus clientes. E aí você pode mesclar também, vou colocar então do 14 para cima, então vou pegar do 12 ao 16, vou colocar do 10 ao 16, né? Você pode adequar também, você pode pegar só aquele público específico, ou pode trazer um pouquinho antes, ou pode colocar um pouquinho depois. Então você é que define aí. Então percebem mais uma vez a importância que todas as respostas que eu estou trazendo para vocês agora está ligada com as primeiras análises que nós fizemos lá no início. Então, não tem como vocês definirem o estoque de vocês, saber. E como que a gente vai montar um estoque se a gente não souber qual que é a grade
que nós vamos trabalhar. Por quê? É dentro da grade que nós vamos trabalhar que nós vamos saber qual que é a quantidade ideal de estoque que nós precisamos ter na nossa loja infantil. Então, tá vendo? Um pontinho vai ligando ao outro. Uma pergunta vai sendo respondida por uma resposta para cada pergunta. E aí você vai chegando no estoque ideal para você. Então, Flaviane, agora nós já conhecemos as necessidades do mercado, nós já entendemos as necessidades dos nossos clientes, nós já analisamos os nossos clientes, nós já escolhemos o tipo de produto, nós agora já definimos qual que é a grade que nós vamos trabalhar, agora sim é a hora de definir qual a quantidade ideal de estoque para eu ter na minha loja. Flaviane, qual a quantidade ideal? Não tem como eu falar para vocês assim, ó, se vocês colocarem 100 peças vai ser um sucesso, se você colocar 500 vai ser um sucesso. Não existe um valor, um número X que eu vou dar para vocês e eu vou ter certeza que vocês vão ter sucesso. Mas tem como aqui eu dar uma orientação para você e que vai te ajudar muito, que é, primeiro ponto, começar com o mínimo possível. Então, por que eu vou começar com o mínimo possível, Flaviane? Porque se você vai colocar lá seu estoque mínimo e aí você vai começar a conhecer o processo. Então, você vai colocar em prática, vai conhecer o processo, é o momento de você conhecer o passo a passo, de como que você vai atender seus clientes nas redes sociais, como que você vai atender seu cliente presencialmente, vai conhecer todo o processo, vai entender de finanças, vai entender dos números, como gerir, vai conhecer todo o processo. E no meio desse caminho, você vai começar a conhecer dos seus clientes. E aí você vai entender se realmente a análise que você fez, realmente é isso mesmo, se tá certinho, se tá alinhado. E se não tiver, Flaviane, se eu tiver feito a análise e não tiver dado certo, se você tem um estoque pequeno, você consegue fazer essa mudança de forma simples, porque você não tem um estoque muito grande, então você consegue fazer essa adequação depois de forma gradativa. Você não precisa ficar desesperado, tem como fazer isso. E se você perceber também que você trouxe um produto, mas tem outras oportunidades, você vai fazendo essa adequação. Então é muito importante que você comece de forma devagar e vá conhecendo seu cliente, vendo se a análise que você fez está correta, se é isso realmente que seus clientes querem, e aí você vai conseguindo gerir. E aí você vai começar também a entender com o passar do tempo quantas peças você vende por mês. E aí, quando você começa a entender quantas peças você vende por mês, você consegue fazer as programações para os próximos meses. Flaviane, me dê um exemplo prático sobre isso. Vamos supor que você fez aí seu primeiro mês de vendas e aí você descobriu que você vende 50 peças por mês. Então, qual que é o estoque ideal para você? Que você tenha aí mais ou menos 100 peças no seu estoque. Lembrando que você tem que pegar essa divisão dessas 100 peças e dividir pela quantidade da sua grade. Por quê? Vamos supor que 100 e você tem uma grade de 3 tamanhos, vamos supor PMG. Se você dividir 100 por 3 tamanhos, você vai descobrir que você vai ter mais ou menos 33 peças, né, para cada tamanho. E aí, 33 peças é muito? É pouco para cada tamanho? Então, aí você vai começar a entender sobre isso. Porque se você der muitas opções para o cliente, ele vai ficar perdido, nem vai conseguir escolher de tantas opções que ele tem. Se você der poucas opções, ele vai olhar e falar, você só tem isso. Ele não vai sentir que ele tem opções para ele escolher. Então, o segredo é você ter na sua grade uma quantidade onde ele não tenha muitas opções para ele não ficar perdido e nem que ele tenha poucas peças e tenha a sensação que seu estoque é pequeno e que ele não tem opções. Você precisa encontrar um meio termo. Então, vamos supor que você tenha aí uma grade de 3 tamanhos e você descubra que você quer colocar aí 15 peças para começar para conhecer. Então, você vai ter que ter 15 aqui, 15 aqui, 15 aqui. Então, deu 15, 30, 45 peças. Mas vamos supor que você trabalha com masculino e feminino. Então, 45 com 45 vão dar 90 peças. Então, você precisa também fazer essa divisão. Não adianta você jogar lá 100 peças, mas na hora que você faz a divisão pela grade que você tem, no final você vai ficar com 5 peças em cada tamanho. Aí também você vai chegar lá com o cliente com 5 opções para ele escolher, também não vai ficar legal. Então, é importante você ter essa noção.
Então, voltando para aquele exemplo que eu dei, se você descobre que você vende 50 peças por mês, aí você tem que ter mais ou menos 100 peças. Lembrando de fazer essa divisão por grade para você ver se é o ideal. Sempre é o dobro, você tem que ter o dobro. Por quê? Esse é o estoque enxuto, ideal para sua loja. Por quê? No outro mês, você tem 100 peças. No outro mês, você vende 50, vai ficar 50. Então, você não vai ficar sem estoque aí na sua loja. Aí depois você já programa uma reposição de 50 para o próximo mês, que você já sabe que você vende 50. Então, vai sair 50, vai chegar 50, você vai ficar com 100. Vai sair 50, você tem outros 50, vai chegar 50. Então, nunca vai faltar estoque. Lembrando que também a grade não vende de forma uniforme. Se você trabalha aí com PMG, não quer dizer que vai vender uniformemente a mesma quantidade no P, a mesma quantidade no M, a mesma quantidade no G. Então, pode ser que você venda um tamanho mais do que o outro. Como que você vai saber? Ao longo do tempo, você vai começar a descobrir quais são os tamanhos que você vende mais. Então, na hora de você fazer essa reposição, você vai, nesses tamanhos, comprar um pouquinho a mais, investir mais nesses tamanhos do que nos outros. Outra coisa muito importante, na hora de você fazer aí a sua compra, faça uma lista básica mesmo. Eu peguei até um exemplo aqui, ó. Mas pode ser numa folha de caderno mesmo. Coloca, ó, o tamanho PMG. E aí, na hora que você estiver fazendo lá o seu pedido, você escolheu uma peça P, você põe um tracinho. Escolheu uma peça M, põe um tracinho. Outra G, põe um tracinho. E aí você vai anotando. Por que é importante você fazer essa anotação? Se na hora que você chegar lá no final do seu pedido, você ou pode ter comprado muitas peças. Por exemplo, sua meta era comprar 100 peças. Quando você vê, você comprou 200. Porque você foi olhando tantas roupas bonitas, tantas opções legais, que você foi pegando. Quando você vê, você pegou o dobro do que você esperava. Então, você já sabe que se você quer 100 peças e você tem 3 tamanhos, você pode comprar no máximo 33 peças de cada tamanho. Então, você já sabe que essa é a sua meta. Você não pode passar de 33. Então, você já vai ter um controle na hora de fazer a compra. E aí, você vai anotando para até dar o 33 e dar 33 de forma uniforme. PMG, isso falando para quem está começando agora e que vai comprar de forma uniforme, porque ainda não sabe qual é o tamanho que vende mais, qual que é o tamanho que vende menos. Depois, conforme eu disse para vocês, se vocês verem que tem um tamanho que vende mais, outro que vende menos, alguns tamanhos você não vai comprar a mesma quantidade, você pode comprar a mais ou a menos e aquele tamanho que sai menos, né? Você vai fazer essa adequação. Então, você vai anotar lá para você não comprar demais na hora de comprar e comprar de forma uniforme, não comprar mais, senão também chega no final do pedido, ó, que você vê que você comprou mais feminino do que masculino, ou comprou mais G do que P, e vai ficar desigual na hora de você vender. Então, isso aqui é o básico para você fazer o seu pedido e facilitar a sua vida. Então, aí você definiu. Vamos supor que você definiu que você quer trabalhar. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, ó. Com 10 peças no P para começar, 10 feminino, 10 peças no masculino. Então, quer dizer que no P você tem que ter 20 peças, que é 10 feminino e 10 masculino. Então, depois no M é a mesma coisa, no G é a mesma coisa. Então, no total, dando 60 peças, ó. 20 no P, 20 no masculino, no M, 20 no G. Então 60 peças. Então, esse aqui é só um controle, mostrei para vocês o básico aqui para vocês fazerem, para vocês terem uma noção, para vocês comprarem de forma uniforme e terem uma noção. Então, aqui você já sabe que você precisa de 60 peças. E na hora de fazer essas compras, então você comprou 60, você já vai programar. Na hora que você fazer essa compra, se você fizer na época certa, que tem a época certa, lembra lá no início que eu falei para vocês que existe o momento certo de fazer a compra e a quantidade ideal para fazer a compra? Então, aí você vai pegar e você já sabe que precisa de 60 peças, você já programa também as reposições para os próximos meses. Você não compra só para aquele mês. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para vocês. A coleção, por exemplo, de inverno, nós compramos lá em janeiro. Então, início de janeiro, você vai comprar aqui 60 peças, igual tá aqui no exemplo. E aí, você vai programar, a primeira remessa chega final de fevereiro, de inverno. Então, você vai programar a primeira remessa para chegar a 60 peças final de fevereiro.
E aí, você já pode, lá em janeiro, vamos supor, outra marca. Você vai lá, faz outra compra, aí vamos supor que você vai comprar mais 60 ou 30, só para repor o que for vender. Aí você vai jogar para final de março. Então, é aquele exemplo, vamos supor que são 100 peças, você comprou 100 peças para chegar a final de fevereiro. Então, você programa, porque é início de estação, que é inverno, você programa 100 peças para chegar a final de fevereiro e já programa 50 peças, porque você já sabe que você vende 50 peças, programa 50 peças para chegar a final de março. Ah, Flaviane, mas eu não sei quantas peças que eu vou vender. Coloca ali um mínimo que você acha que você vai vender para programar. E depois, se você precisar fazer alguma alteração, não tem problema. Você entra em contato com o fornecedor e adequa, ou para menos ou para mais, esse pedido de reposição que você já programa. Então, aí você já vai programar uma reposição para final de março, uma reposição para final de abril, uma reposição para final de maio. Lembrando que você, conforme vai vai começando a chegar próximo do fim da estação, você vai diminuindo essas quantidades. Por quê? Quem tem as estações muito bem definidas aí na sua cidade, você compra lá em janeiro a peça de inverno para chegar a final de fevereiro e para em julho você fazer o queima de estoque. Então, você tem que ir desacelerando. Ali, final de maio, você já desacelera, porque você só tem mais junho de venda. Depois, julho já é o queima de estoque de inverno. Então, lembra lá da pergunta, sabe as datas certas de fazer as compras? Então, para quem tem estações definidas, as fábricas trabalham da seguinte forma. Início de janeiro, você faz a compra de inverno para chegar a final de fevereiro. E a coleção de primavera e verão você compra, agora em maio já está disponível, maio e junho já está disponível, para chegar a final de julho para você começar a vender início de agosto. Então, é muito importante você entender dessas datas. É importante também você saber as datas de queima de estoque, que é julho e janeiro. Geralmente, se você tem essas datas, essas estações definidas, é julho e janeiro. Por quê? Por que eu preciso saber disso? Porque se você já sabe que janeiro é a queima de estoque, você já começa a reduzir o seu estoque ali para não chegar a janeiro, você está com estoque em excesso. Então, você já vai desacelerando. Já sabe que julho é o queima de estoque, em maio, junho, você já começa a desacelerar para fazer a sua promoção. Então, é muito importante você também estar ligada com essas datas de compras. E cuidado com quem vai começar em meio de estação. Se você vai começar agora, vamos supor que você decida agora, maio, começar a sua loja. Lembre-se que você tem agora, hoje já é dia 11, você vai ter até 30 de junho, se as estações aí na sua cidade são bem definidas, inverno e verão. Então, você só tem mais junho e esse restinho de maio para fazer suas vendas. Por quê? Julho já é queima de estoque, início de agosto já começa a coleção de primavera e verão, para você não se perder, não comprar muito e depois ficar sem condições de começar a próxima estação. E agora é uma excelente oportunidade, né? Porque quem começar agora já consegue fazer a compra de primavera, verão agora, para começar a sua loja de roupas infantis, porque as fábricas já estão com os catálogos, né? Já estão fazendo as visitas agora. Para você fazer o pedido agora, porque as fábricas pedem 40 dias para fazer a entrega. Aí, você começando agora, eles entregam para você início de julho e agosto. Você está pronta para começar a sua estação, começando no início. E aí, você vai ter agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro para fazer a venda do seu estoque. Tem o queima de janeiro e ainda tem fevereiro e março para vender as suas... E ainda tem fevereiro, porque em março já começa a coleção de outono e inverno. Mas março ainda faz calor, ainda você tem ainda a chance de vender essas peças. Então, quando você começa no início da estação, você sai na frente também, porque você tem a estação toda. Flaviane, você falou isso o tempo todo voltado para pessoas que têm aí regiões com estações definidas, inverno e verão. E para quem não tem aí, tem, por exemplo, igual a gente conversou ontem com a Tatiane da Charminho Kids, onde a maior parte do ano faz frio, porque lá é na Serra Catarinense. Então, ela só faz calor lá na região dela, outubro, novembro, dezembro e janeiro. E aí, fevereiro já começa a coleção nova, já em fevereiro também.
Então, ela vai jogar lá a coleção dela de primavera-verão, vai fazer o pedido agora, que agora as fábricas já estão com a coleção, vai fazer agora, mas vai pôr para chegar, não vai pôr para chegar final de julho, ela vai pôr para chegar final de setembro, porque o calor na região dela só vai começar em outubro. Então, você vai fazer essa adequação. E a mesma coisa também para quem mora aí na região norte, onde faz calor o ano todo. Então, o que você vai... E no caso, por exemplo, da Tatiane também, ela vai fazer uma coleção de inverno mais caprichada, porque a maior parte do ano é frio, e uma coleção de verão mais reduzida. No caso de quem mora no norte, vai fazer uma coleção de verão mais caprichada, porque a maior parte do ano é calor, e vai fazer uma coleção de inverno pequena, ou às vezes nem vai fazer a coleção de inverno, né? Porque às vezes o frio é quase que escasso, nem existe frio. Então, você tem que pensar também no clima da sua região para você fazer essa adequação aí no seu estoque. Então, é pensar nisso, igual aí já na minha região, já acompanha as fábricas. Porque nós temos, apesar que nosso inverno também ele é reduzido, apesar de seguir a sequência das fábricas, frio, por exemplo, na minha região central, que nós estamos aqui em Minas Gerais, frio mesmo faz só junho e julho. É onde realmente faz frio. Então, assim, esse ano tipicamente já fez frio, começou o frio ali em abril, mas nos 2 anos anteriores a isso, que eu tinha minha loja, então eu observava muitas estações, praticamente só fez frio junho e julho. Então, a gente faz um estoque de inverno mais reduzido, não capricha muito e capricha mais no verão. Então, é muito importante, além de você saber as datas certas de fazer as compras, saber as datas de promoção, também saber entender também do clima da sua região, para você saber o queima de estoque, por exemplo, da Tatiane, que mora lá, onde só vai fazer calor lá em outubro, é em julho? Não, para ela, julho e agosto ainda vende muito peças de inverno. Então, ela vai deixar para fazer o queima de estoque dela mais pro final, lá para agosto, setembro, né? Então, você tem que saber também, nem sempre se adequa para todo mundo para todas as regiões, esse queima de estoque em julho e janeiro. Eu falo para quem tem aqui, mas na parte central. E você vai observando o clima da sua região, você vai saber a hora certa de fazer essas adequações. Então, era isso que eu queria mostrar aqui hoje para vocês. A importância de você conhecer os seus clientes, a importância de você conhecer o mercado que você vai atuar, entender as necessidades desses clientes, entender o que esse mercado está deixando a desejar, o que esses clientes estão carentes, e após isso você saber qual que é o produto ideal para você ter aí na sua loja para atender essas necessidades, qual a grade ideal, como que você vai definir a grade que você deve trabalhar e como que você vai definir quantas peças comprar, como fazer a reposição e quais as datas ideais e entender da estação para que você tenha estoque aí ideal para você faturar seus 5.000 ou mais em casa com roupas infantis. Espero que tenha ficado claro, que após isso vocês consigam aí fazer o estoque de vocês e ter o faturamento. E lembre-se também, outra coisa que eu esqueci de falar com vocês, que é muito importante que mais do que ter no início, se você vai começar agora, é muito importante você focar no início em quantidade do que em variedade. Que às vezes você fica preocupada, eu tenho que ter conjunto, tem que ter peça avulsa, tem que ter muita variedade agora no início. Não, foque nesse primeiro momento em quantidade e depois você foca em variedade. Conforme você vai tendo lucro, você vai conseguindo ter como reinvestir em variedade. Então, porque se você for focar em quantidade e variedade, você não vai conseguir ter um estoque saudável inicialmente. Então, foque, por exemplo, inicialmente em conjuntos, vestidinhos, e depois você vai variando, incluindo nas peças avulsas o que você sentir necessidade de variação de produtos dentro do seu estoque, tá bom?